Aniquilação é uma história da Marvel, escrita por Keith Giffen e desenhada por Andrea De Vito no ano de 2006. Uma força destrutiva surge na fronteira do universo como uma grande onda de aniquilação. Esse enxame é extremamente devastador e muitos mundos ficam em seu caminho, inclusive Xandar, o planeta da Tropa Nova. O problema é que a onda é muito poderosa e ninguém parece ser capaz de pará-los, nem mesmo poderosos seres cósmicos. Aniquilação é um gigantesco evento cósmico da Marvel e que não conta com nenhum dos heróis mais conhecidos da editora. Nada de Vingadores, de Quarteto Fantástico ou X-Men, porque paralelo a esse evento acontecia na Terra a Guerra Civil. O personagem principal aqui é o Nova e eu já fiz um vídeo de origem dele, então para você entender melhor a sua importância na história, é interessante que você assista o vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link também tá aqui na descrição. E hoje é dia de aniquilação, então vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Antes da história existem vários conceitos a serem entendidos e vários prelúdios a serem vistos antes da história principal. E a principal coisa que você precisa conhecer é a Zona Negativa. A Zona Negativa é um universo paralelo ao tradicional, um universo feito de antimatéria, algo como se existisse oposto ao universo de matéria. O único meio de acessar esse local é pela borda do universo de matéria, onde se encontra um tipo de cascata energética triturante, e nela existem várias instalações batizadas de fornalha. É desconhecido quem criou as fornalhas, mas sabemos que Galactus foi o primeiro a usá-las como prisão quando trancafiou seus primeiros inimigos no universo. Dois deuses primordiais, Égide e Tenebros. E com o tempo, a fornalha passou a ser usada como prisão universal de segurança extrema. Em certo momento, Thanos visitou o local onde conheceu Skrit, uma pequena agente do caos, que passou a acompanhá-lo a partir daí. E ali, durante uma rebelião, o Desventurado conseguiu escapar. O Desventurado é o primeiro arauto de Galactus, antes mesmo do Surfista Prateado. Só que pela sua natureza maligna, ele foi preso pelo Devorador de Mundos. E a partir daí, o Desventurado passou a nutrir um desejo de vingança contra o seu antigo mestre. Mas Thanos tinha outros planos e conseguiu dominá-lo. Assim, o Desventurado se tornou um arauto de Thanos agora. O problema é que o nosso universo está sempre em expansão, e essa borda cada vez vai aumentando mais e consequentemente tomando espaço da Zona Negativa. E ali existem planetas e seres vivos, e um deles é o autoconsiderado imperador da Zona Negativa, o Aniquilador. Uma criatura que parece um inseto gigante, de poder extremo, revestido com um exoesqueleto inquebrável e capaz de manipular a força oposta, um tipo de poder cósmico só que da Zona Negativa. O Aniquilador é um ser paranoico com relação à sua sobrevivência e deseja destruir tudo que seja vivo por ser uma possível ameaça à sua existência. Então, com esse avanço universal, o Aniquilador decidiu contra-atacar. E é nesse momento que se iniciam os prelúdios da saga que correm nas minisséries do Drax, do Nova, do Surfista Prateado, do Super Skrull e do Ronan. Drax, o Destruidor, é um dos seres mais procurados do universo por diversos assassinatos. Antes, ele era um homem chamado Arthur Douglas, que faleceu quando Thanos foi para a Terra. Toda a história de origem dele é contada na história A Saga de Thanos, que eu já fiz vídeo e vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente, ele foi revivido por Cronos com o único propósito de ser o Destruidor de Thanos. Então a sua única missão na vida é matar o Titã Louco. Inclusive a sua filha sobreviveu a esse desastre e se tornou futuramente a Serpente da Lua.
Mas atualmente Drax tinha sido capturado e estava sendo levado a caminho da fornalha. Só que no meio do caminho, a nave que o levava teve problemas com o motor e sofreu um acidente caindo no planeta Terra. Drax e outros 4 condenados sobreviveram ao desastre, mas o universo sabe que a Terra é um local perigoso, cheio de super seres. Então quando 2 condenados, os Irmãos Sangue, tentam tirar Drax dali, ele os ataca para que o deixem em paz. Isso inicia um conflito entre eles. Na época, Drax o Destruidor era um alienígena imenso com um poder físico elevado, mas com mínimo intelecto. Inclusive, mal conseguia formular uma frase direito. Só que mesmo tendo habilidades de um destruidor, lutando sozinho, ele estava em desvantagem. Assim, Drax é derrotado e acaba morto. Enquanto isso, uma garotinha chamada Kami, que vivia nas redondezas, vê a queda da nave alienígena e parte para investigar. Kami vive com a sua mãe, alcoólatra, que mal se importa com a sua filha. Então a única coisa que a garota quer é uma aventura e ser feliz em qualquer outro lugar, nem que seja no espaço. E quando ela vai investigar o local do acidente, ela vê os alienígenas lutando e assassinando Drax. Ao ser deixado caído e sem vida, Kami, sem medo dos aliens, questiona se pode ficar com aquilo, com o corpo de Drax. Ela acha tudo aquilo fascinante, algo diferente na sua vida finalmente. E sem utilidade para um cadáver, os condenados dizem que ela pode ficar com o corpo. Kami o leva para a floresta, mas ali o corpo de Drax começa a soltar um tipo de vapor, uma energia que não para de ser gerada. Até que algum tempo depois, aquele corpo se torna um tipo de casca, um casulo de onde um novo Drax desperta. O homem que deveria matar Thanos não poderia morrer até cumprir a sua missão. Só que dessa vez ele ressurge diferente, um pouco mais magro e menor, só que com intelecto. Conversando normalmente e pensando em estratégias inclusive. Esse era um novo Drax, por isso ele próprio já não deseja ser chamado de O Destruidor. Kami continua com ele, porque já que os alienígenas deram o corpo de Drax pra ela, ela é tipo a dona de Drax agora. E mesmo sabendo dos perigos, ela deseja emoção na vida e vai continuar com ele daqui pra frente. Assim, Drax volta para se vingar dos condenados que o mataram, mas logo em seguida, uma nova nave carcerária aparece para buscá-lo e levá-lo novamente para a fornalha. Kami vai junto e Drax é levado primeiro para Xandar para ser julgado no planeta da Tropa Nova. Só que ao ser analisado ali, a sua leitura genética é diferente, o seu DNA mudou. Ou seja, ele não é mais o antigo Drax o Destruidor. E por isso, ele não pode ser condenado pelos crimes de outra pessoa. E com isso, ele fica livre. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo muito maior estava sendo preparado. Algo que Thanos e a Senhora Morte sentem. Inclusive com ela dizendo que é algo maravilhoso. Algo que a deixa feliz e que lhe serve muito bem. Na cascata energética então, nas prisões da fornalha, é onde começa a manifestação que deixa a Morte muito contente. É ali, no limite do universo de matéria e da zona negativa, que um zumbido de vários insetos se inicia. Várias criaturas aparecendo nas prisões, até que uma gigantesca onda de devastação aparece, destruindo e massacrando a todos. Milhares, milhões de seres. Um gigantesco exército insectoide fica conhecido como a Onda de Aniquilação, e por onde passa deixa um genocídio universal, acabando com a fornalha completamente. Esse dia fica conhecido como Dia da Aniquilação. A maior parte dos que existiam ali foram mortos, mas os que sobreviveram a esse ataque escaparam. Seres extremamente perigosos, inclusive liberando os deuses primordiais Égide e Tenebros que estavam presos ali. 7 dias depois do Dia da Aniquilação, toda a Tropa Nova é chamada a Xandar, onde Richard Rider, o Nova, parte também para uma assembleia de urgência.
Toda a tropa é acionada para encontrar uma forma de conter a onda de aniquilação. O problema é que eles não esperavam que sofressem um ataque surpresa e que a onda surgisse de forma inesperada e iniciasse um gigantesco ataque. Poucos conseguem fugir, inclusive Drax e Kami roubam uma nave e escapam do planeta, mas o genocídio é inevitável. A onda de aniquilação é imparável. Milhões de criaturas atacando de uma só vez num imenso massacre. O Nova tenta escapar também, mas já era tarde. Xandar é completamente destruída pela onda numa explosão que afeta a todos. Inclusive afetando o núcleo do planeta que explode, matando toda a tropa que tinha sido reunida ali pouco tempo antes. Richard Rider, o Nova, desperta algum tempo depois para perceber que é o único sobrevivente da aniquilação. O Nova busca por sobreviventes nos restos de Xandar, mas sem sucesso. Até que é contatado pela Mente Global, um tipo de supercomputador formado pela consciência coletiva dos Xandarianos, e que preserva a cultura e o conhecimento adquirido no planeta. Algo bem parecido com a inteligência suprema dos Kree. A Mente Global guia o Nova até a sua câmara, indicando que ele é realmente o único sobrevivente da tropa, e é a missão dele agora salvar a cultura de Xandar, carregando dentro dele a própria Mente Global. Todos os integrantes da tropa Nova possuem uma pequena porcentagem da Força Nova, que é o que lhe dá os seus poderes. E agora, a Mente Global sendo transferida totalmente ao Richard Rider, ele teria 100% da Força Nova, tornando ele num ser extremamente poderoso. Só que assumir esse poder é muito perigoso e isso poderia corrompê-lo, mas a Mente Global iria guiar esse fluxo, assim ele não correria perigo. Então, mesmo relutante, Richard Rider não tem outra escolha senão perpetuar o conhecimento da Mente Global e, assumindo toda a força, se transforma num Nova extremamente poderoso e com um uniforme ajustado para conter esse poder. De primeiro momento, ele chega a perder o autocontrole e ataca as naves da onda de aniquilação que ainda estão próximas. Mas perder o controle assim seria arriscado e ele poderia ser completamente corrompido. Então o Nova passa a usar seus poderes com mais cautela, sendo guiado pela Mente Global que fala agora diretamente na sua cabeça. Então, ao cair nos restos do planeta, depois desse uso de poder, ele é encontrado por Drax e Kami. A missão principal da Mente Global é que ela seja preservada, já que é todo o conhecimento xandariano. Mas Nova quer acabar com a onda de aniquilação, que continua devastando planetas por onde passa. Assim, eles chegam a um acordo de trabalhar juntos. E ao lado de Drax, que vai ensinando o Nova a melhor forma de lidar com os conflitos. Então, encontrando uma nave abandonada e usando seus novos poderes, Nova, Drax e Kami fogem para longe da onda de aniquilação, chegando a um outro sistema onde perdem controle da nave próximo à atmosfera de um planeta, mas são encontrados e salvos pelo Quasar. O grupo conseguiu fugir, mas o perigo não tinha passado porque a rota da onda de aniquilação passava por ali também. Inclusive, analisando o caminho que ela faria, eles descobrem que a onda atravessaria toda a galáxia de Andrômeda, devastando o Império Skrull e correria em direção à Terra também. Mas primeiro, Quasar está tentando evacuar o máximo de pessoas possíveis desse local, e Nova e Drax se unem para ajudá-lo. Só que assim que a onda chega, ainda restavam habitantes ali. Então a ideia do Nova e do Quasar, com o extremo poder dos dois, era retardar o avanço da onda entrando em conflito pelo espaço. Mas eles precisavam ganhar pelo menos 10 minutos para que os habitantes fossem salvos. Os dois heróis lutam com o máximo de inimigos possíveis e o líder da onda, o próprio Aniquilador, sente o grande poder dos dois. Inclusive, é nesse momento que os heróis entendem que quem está liderando essa onda de aniquilação é o Aniquilador.
Seguindo um conselho do Drax então, os heróis partem para a nave-mãe, atrás do capitão, para que assim, cortando a cabeça, o corpo pare de responder. Ou seja, matando o Aniquilador, o resto da colmeia não saberia o que fazer e seria destruída. Mas atacar o Aniquilador não era algo simples. Nova e Quasar partem em direção à nave-mãe, ignorando o resto dos inimigos, e assim que entram destruindo uma parte da nave, o Aniquilador já os esperava e são pegos de surpresa, onde o Nova é nocauteado. O Aniquilador tinha um plano. Para aumentar ainda mais o seu poder, ele pode absorver a energia cósmica dos seus inimigos. Assim, com o Nova inconsciente, o Aniquilador parte para cima do Quasar, que tenta emitir seus raios energéticos, mas são completamente absorvidos pelo vilão, que percebe que seu poder vem dos seus braceletes quânticos. Então, dominando seu inimigo, o Aniquilador tira aqueles braceletes e consome por completo o Quasar, matando o herói. Só que quando ele se vira para consumir o Nova também, o herói se levanta contra-atacando. O grande poder do Aniquilador resiste aos seus golpes e começa a consumi-lo também. Mas ele tem um plano junto da mente global, e um pouco que o Aniquilador absorve, a mente global entra na mente do vilão e manda um sinal a uma parte das suas tropas para que ataquem o seu líder. Isso desestabiliza o Aniquilador, dando chance para que o Nova fuja dali. O vilão ordena então que seu exército afetado seja sacrificado, tendo sérias baixas em sua investida. O Nova conseguiu vencer a batalha, mas a guerra não tinha terminado, e o preço disso foi a vida do Quasar. Então, com Drax e Kami numa nave, eles fogem para se recuperar e planejar os próximos passos, enquanto tentam evitar que o universo continue sendo aniquilado. Enquanto tudo isso acontecia, o Surfista Prateado vaga pelo espaço nas ruínas de Xandar e vê como aquilo foi um massacre. Ele faz uma relação com o que ele próprio fazia antes, direcionando Galactus a devorar mundos quando ainda era o seu arauto. Mas Galactus é uma entidade cósmica. A sua absorção de energia e consequentemente destruição de um planeta é a ordem natural do universo. Aquilo que aconteceu ali é algo totalmente diferente. Aquilo foi feito com ódio, um genocídio total. Perto dali, ele sente uma energia cósmica e vê algumas criaturas atacando um outro ex-arauto de Galactus. Gabriel, o andarilho, está sendo massacrado por algumas criaturas, então o Surfista Prateado parte para ajudar. Essas criaturas são comandados pelo Aniquilador, liderados por Voraz, e ele é praticamente um tipo de arauto do vilão. Voraz explica que a explosão de Xandar foi causada exatamente para atrair Gabriel, o Surfista Prateado e possivelmente o Senhor do Fogo também. 3 antigos arautos que possuem o poder cósmico, e assim como eles, Voraz tem a energia inversa. Ele tem a força oposta. A intenção dele é capturar os arautos carregados de poder cósmico para que o Aniquilador os absorva e assim ganhe mais poder. Para isso, ele convoca criaturas feitas de energia também, que parecem cães de guerra chamados de Mastins, e com eles inicia um grande combate. O problema é que a batalha é árdua e Voraz tem o mesmo nível de poder do surfista. O herói consegue criar uma distração e fugir com Gabriel, mas já era tarde, e Gabriel, que aqui era um androide, não suporta os ferimentos e morre. As atrocidades continuam, e o surfista segue a onda de aniquilação e encontra o Império Skrull devastado. Mais mundos destruídos sem propósito. A busca pelos antigos arautos de Galactus pelos vilões continua, e Terrax é encontrado e capturado, assim como Morg também já tinha sido levado. E a coisa parece piorar quando Thanos se interessa pela onda e entra em contato com o próprio Aniquilador, oferecendo uma aliança, já que o Aniquilador explica que o seu avanço é para retomar o que era dele, a falta de vida. Por isso agradar a morte, Thanos oferece ajuda,
e o Aniquilador aceita. O surfista continua fugindo dos seus perseguidores até que é encontrado pelos ex-arautos Senhor do Fogo e Espectro Vermelho, que oferecem uma união, já que os três juntos, com o nível de seus poderes cósmicos, seriam capazes de derrotar grande parte dos capangas do Aniquilador. Só que a ameaça é tão grande que o próprio Galactus envia seu arauto atual para que se una a eles, pedindo para que o surfista o visite. Assim, Estelar parte ao encontro dos três e troca de lugar com o surfista, que parte ao encontro do seu antigo mestre. E ali, Galactus conta que o surfista sempre foi o seu preferido, porque o surfista sempre o questionou, e agora ele precisa da sua ajuda. Quando o universo ainda era jovem, houve uma guerra com os deuses primordiais, onde sobraram apenas Galactus e dois deles corrompidos pelo seu próprio poder, e por isso questionavam a consonância cósmica. Galactus os derrotou graças à entropia cósmica e os aprisionou na fornalha, sendo que a estrutura já existia ali antes dele próprio. E agora, com os dois livres, um novo conflito com certeza seria iniciado, e Galactus pede para que o surfista prateado o ajude. Então, sabendo que o Devorador de Mundos é uma necessidade no universo e não um assassino como o Aniquilador, ele vai ajudá-lo. E assim o surfista se torna mais uma vez o Arauto de Galactus. A entidade lhe concede mais poder cósmico do que o surfista já tinha, e com isso, seu poder é elevado mais ainda. Então quando o Voraz surge atrás dele, o surfista o atrai a um mundo sem vida, um lugar que não serve nem como alimento ao seu mestre. E com o seu novo nível de poder, o surfista explode aquele planeta com o Voraz, que para de caçá-lo, percebendo que ele não é mais páreo para o Arauto do Devorador. O problema maior é que Égide e Tenebros estão sim procurando por Galactus para se vingar, mas eles recebem um novo aliado. Thanos vai a seu encontro, oferecendo uma aliança também. Enquanto tudo isso acontecia, outros dois personagens passavam por problemas com a onda de aniquilação. O Super Skrull acaba entrando em conflito com o próprio Império Skrull quando seu mundo é devastado pela onda. E sua Imperatriz deseja apenas fugir, enquanto o Super Skrull deseja proteger um dos planetas do Império, tomando a ofensiva e atacando a onda. E seu motivo para isso é porque nesse planeta, em Zaraxna, vivia seu único filho. Assim, ele abandona seu povo e é considerado até mesmo como um traidor. Ele parte sozinho, mas acaba sendo encontrado e acompanhado por um jovem Skrull chamado Arkin. Seu plano é atacar o lugar de onde a onda veio, a zona negativa. Inclusive para isso, o Super Skrull entra em contato com seu grande inimigo, Reed Richards, e com o seu portal ele acessa o local desejado. No caminho, ele encontra um pequeno grupo de alienígenas que também lutam contra a onda de aniquilação, sendo a integrante mais importante a androide Praxagora, que vê a honra do Super Skrull. Apesar dele ser um assassino, ele está disposto a fazer de tudo para salvar o seu filho. Seu plano é destruir a máquina conhecida como Coletor de Lamentos, que recebia a energia enviada pela onda de aniquilação. Só que a tentativa de salvar Zaraxna não dá muito certo quando o jovem Skrull que ele pensava ser aliado se mostra como um traidor e o entrega ao exército insectoide do Aniquilador. O Super Skrull se revolta e consegue derrotar seus inimigos. E quando a Praxagora vai se sacrificar para destruir a instalação, o Super Skrull absorve o impacto da sua energia e a salva, além de conseguir destruir o Coletor de Lamentos, mas em troca da sua própria vida. Assim, Praxagora conta sobre seus feitos aos sobreviventes do sistema Skrull, que tomam o Super Skrull não mais como um traidor, e sim como um herói. O outro que passa por problemas é Ronan, o Acusador, mas seu combate é muito mais pessoal. Ele é acusado de cometer crimes de assassinato devido a um testemunho falso. Então Ronan parte em busca da mulher que o incriminou num mundo isolado para livrar o seu nome.
O problema é que isso o leva a um conflito com a própria Gamora e suas graças, Stellaris e Nebulosa. Só que algo muito maior do que um problema pessoal estava a caminho. A onda de aniquilação passa pelo sistema, devastando toda a vida. Assim, um imenso conflito acontece. E Tananael, a mulher que testemunhou contra Ronan, é pega pelos insetos. E quase sem vida, ela revela a Ronan que foi forçada a dar falso testemunho pela dinastia Fiero, a nova família que comandava Hala e o Império Kree. Uma família com tramas políticas que lobotomizaram e desativaram até mesmo a inteligência suprema. Então Ronan precisa acertar as contas com eles. Mas antes, a onda de aniquilação deve ser parada. E o único jeito de fazer isso é juntando todos numa única força de batalha. E é a partir daí que todos se unem. Sejam amigos ou rivais. Todos precisam lutar contra um mal maior. Contra a devastação universal causada pelo Aniquilador. Até agora, toda essa história é basicamente uma introdução. O prelúdio para o conflito principal. As 4 frentes de batalhas enfrentaram de forma separada a onda de aniquilação. E a partir daqui se unem, seguindo a partir desse ponto a saga principal. Praticamente 6 meses se passaram desde o início da aniquilação. Xandar foi destruída. O Império Skrull foi destruído. E agora o Império Kree era atacado. O Nova é o líder da resistência, agora chamada de Front Unido, que uniu o máximo de combatentes possíveis pelo universo. Peter Quill, o Senhor das Estrelas, é o seu braço direito, e Drax é praticamente o seu conselheiro de guerra. O Nova faz de tudo para evitar o avanço da onda, mas mesmo com algumas batalhas ganhas, aprendendo a lidar com os inimigos, a guerra não vai muito bem para eles. Tanto que para salvar o máximo de Krees possíveis ali, o Nova tem que ordenar o massacre de outros em menor número para acabar com os insetos que os atacavam. Então vamos vendo como a guerra vai fazendo o Nova ficar cada vez mais amargurado. Massacres e batalhas são vistas diariamente durante esse período. Mas vemos também que o Nova começou a cultivar um tipo de relação com a Gamora. A resistência tenta atacar o máximo do exército de insetos que consegue. E até mesmo os ex-arautos de Galactus têm o seu papel. Inclusive um grande avanço acontece quando o Senhor do Fogo consegue atacar uma das rainhas do Aniquilador. Essa investida o nocauteia completamente, mas uma das rainhas é capturada e os cientistas da resistência a estudam para conhecer melhor a biologia do seu inimigo. Realmente, o universo se tornou um grande campo de guerra. Algumas batalhas eram perdidas, mas pontos positivos como esse eram ótimos para elevar a moral dos heróis. O grande problema acontece quando Égide e Tenebros entram em ação e encontram Galactus desprevenido. Thanos enviou Desventurado para encontrar os dois, e quando eles sentiram a essência de Galactus no seu ex-arauto, eles o mataram. Mas Thanos oferece ajuda a eles e com um teletransporte, os dois são capazes de chegar no Devorador de Mundos despreparado. Assim, os dois deuses que surgem de forma inesperada nocauteiam rapidamente o Surfista Prateado e, unindo o poder dos dois, derrotam Galactus também. E isso poderia definir a guerra. Próximo do sistema Kree, os heróis montam acampamento com um grupo de refugiados, e ali a resistência se reúne. Um deles é Drax, que estava sendo procurado por uma mulher, Phyla-Vell, filha do Capitão Marvel, e que depois da morte do seu irmão Genis, agora ela assume o nome de Capitã Marvel. Ela surge quase sem forças, levando uma mensagem muito importante a Drax. Phyla-Vell tem um relacionamento com a Serpente da Lua, a filha de Drax. E enquanto estavam prestando homenagens no túmulo do seu pai, as duas foram surpreendidas por Thanos.
Ele facilmente derrotou as duas e capturou a Serpente da Lua, inclusive arrancando uma de suas orelhas e ordenando que Phila a leve para Drax como uma mensagem. Thanos sabe que a missão da existência de Drax é matá-lo, então com a Serpente da Lua em sua posse, Thanos ordena que Drax não se aproxime dele, ou ela sofrerá as consequências. Mais aliados estão ali com o Nova, como por exemplo Ronan e seres de todo o universo que se unem à causa da resistência, e Praxagora também é uma delas. Ela surge levando o corpo do Super Skrull e contando o que ocorreu e como ele morreu como herói. Mas a conversa é rapidamente interrompida porque Voraz surge ali com um pequeno grupo de inimigos. Inclusive, um deles é Terrax, que agora com insetos implantados em seu corpo é controlado pelo Aniquilador. Um novo conflito se inicia, mas Voraz vai preparado com mais do que só aqueles combatentes ao seu lado. Os Centuriões, a elite do Aniquilador, tá ali também para auxiliar no massacre à resistência. A guerra parecia não ter fim, mas algo grandioso estava por vir. Em troca de ser dado o teletransporte, Thanos recebeu Galactus, que tinha sido derrotado e capturado pelos deuses primordiais. E o Titã Louco preparou o corpo da entidade para que se transformasse num tipo de arma a favor do Aniquilador. Thanos estudou Galactus, quem ele achava que tivesse uma biologia, mas o Devorador de Mundos é pura energia. E é por isso que ele precisa se alimentar. Ele tem que renovar a sua energia para continuar existindo. Assim, totalmente preso, Thanos criou uma máquina que direcionava a sucção da energia que Galactus realizava para a nave do Aniquilador. Dessa forma, tudo que Galactus consumia era levado para o vilão, enquanto só o mínimo suficiente para que ele continuasse vivo era deixado a Galactus. Com isso, Thanos usa o Galactus agora como uma arma de destruição em massa. Uma arma capaz de devorar mundos inteiros. E o planeta do Império Kree, onde a resistência está reunida, vai ser o primeiro a sofrer o seu impacto. Os heróis sabem do tamanho do problema, e sabem que se eles continuarem ali nesse conflito com o Voraz e os Centuriões, eles irão morrer. Então em pequenos grupos eles começam a escapar, e nem mesmo os Arautos têm poder suficiente para evitar a destruição. Inclusive o Senhor do Fogo retoma a consciência e enfrenta o Voraz na ala médica, onde uma parte da sua energia faz com que o Super Skrull volte à vida no meio do conflito. Alguns conseguem fugir a tempo, mas nem todas as naves tinham deixado o planeta, só que agora era tarde. E o raio de absorção de Galactus já tinha sido disparado. Estelar e Espectro Vermelho, dois ex-arautos, tentam retardar o raio e atacam, perdendo a vida. E para evitar que a nave onde Kami está sendo levada seja derrubada pela onda, Drax fica para trás enfrentando o exército de insetos. O máximo que deu para fazer foi feito, mas não foi o suficiente. Mais da metade da resistência foi devastada. O ataque de Galactus levou um mundo, e com ele, levou praticamente o fim da guerra. O Aniquilador tinha vencido. Parece que a cada passo dado para frente, dois são dados para trás. Então Nova divide o fronte e praticamente desfaz a resistência. Ele inclusive parte para a Terra, mas os heróis estão numa guerra particular. Na guerra civil. A resistência então está sozinha e sem esperança. Ronan parte para Hala para acabar com a dinastia Fiero, e o Super Skrull vai junto, já que ele não iria reclamar em matar alguns Krees pelo caminho. Gamora desapareceu pelo espaço, e só o Senhor das Estrelas, Kami e Philavel ainda ficam com o Nova. Drax foi considerado morto, mas ele é uma criatura criada para o combate, feito para sobreviver e para destruir. E é isso que ele faz, ele avança com uma persistência de chegar ao seu destino, de chegar a Thanos. E agora que era considerado morto, era mais fácil agir sem ser incomodado.
Então, dos escombros do Império Kree, Drax continua sobrevivendo contra o exército de insetos e sozinho invade uma das naves principais e chega em mais uma das rainhas do Aniquilador, matando-a e desestabilizando um pouco o inimigo, e parte em seu destino com a mesma nave. Enquanto isso, Thanos se encontra numa das bases principais com a Serpente da Lua como prisioneira. Além desse seu local onde ele mantém Galactus preso e o Surfista Prateado em cativeiro. A Serpente da Lua questiona por que Thanos se tornou um lacaio do Aniquilador. Só que o Titã Louco diz que não, ele está fazendo exatamente o que ele queria fazer. Thanos viu a onda de aniquilação e ficou curioso, queria saber o que aconteceria. Ele não se importa com mortes, muito pelo contrário. Então o fato de ajudar é para seu próprio prazer. Ele queria ver novas formas de equilíbrio universal. Só que a Serpente da Lua tem poderes telepáticos e ela viu a mente do Aniquilador. Então Thanos deseja ver isso também. Deseja saber o que o vilão realmente vem tramando. Assim, a Serpente da Lua transmite os seus pensamentos na mente de Thanos e lhe mostra a verdade. O Aniquilador vê qualquer vida como uma ameaça, e a sua intenção é acabar com toda ela. Destruir toda a vida existente tanto no universo de matéria como até mesmo na zona negativa. Ele realmente quer fazer uma aniquilação total. O problema é que se não existir vida, não existe morte. E Thanos não deseja isso. A guerra do Aniquilador é uma farsa. A sua intenção é a destruição total. E com Galactus em seu poder, a vitória é certa. Só que Thanos se preparou para isso, para uma possível traição, e armou um meio de neutralizar Galactus, de libertá-lo da sua prisão. E assim, Thanos segue seu próprio caminho e trai o Aniquilador. Na máquina que prende Galactus, só um enorme poder como o de Thanos seria capaz de libertá-lo. E ele vai para fazer isso. Só que nesse mesmo momento, Drax se aproximava. Ele avançava pelo exército insectoide, infiltrado na nave de uma das rainhas, e alcançou a nave onde Thanos estava. Drax invade o local, e quanto mais próximo de Thanos, mais irracional ele vai ficando. Seu ódio ultrapassa a sua razão, mesmo com a sua filha, a Serpente da Lua, tentando impedi-lo. Thanos ia ajudar. Ele ia libertar Galactus e a guerra poderia terminar. Mas Drax não dá ouvidos a nada, a não ser a sua ira. Thanos levanta um campo de força, mas Drax foi criado para isso. Ele renasceu para matar o Titã Louco. E com as suas próprias mãos, ele abre o campo de força e com um grande golpe, ele atravessa o braço pelo peito do Titã, arrancando seu coração e assim, finalmente, matando Thanos. A sua missão de vida foi cumprida. Finalmente, ele estava livre desse fardo. Mas Drax matou o único que poderia salvar o universo. O único que poderia libertar Galactus. Thanos já tinha iniciado a liberação do Devorador, mas ainda faltava o enorme poder que o tiraria dali. Então Drax tem uma ideia. Existe outro ser ali tão poderoso quanto Thanos, o Surfista Prateado. Assim, enquanto Serpente da Lua tenta retardar o exército de insetos, Drax liberta o Arauto e usando todo o seu poder, ele é capaz de ativar a máquina e libertar Galactus, que fica extremamente furioso. Finalmente, uma luz de esperança na guerra. Em Hala, Ronan e o Super Skrull fazem uma aliança inesperada e avançam até chegar nos líderes da dinastia Fiero, onde encontram os burocratas fazendo alianças com o Voraz. Ou seja, aqueles Krees respondiam às vontades do Aniquilador. E isso enfurece mais ainda Ronan, que mata todos ali e entra num combate violento contra o Voraz. E com a ajuda do Super Skrull, ele nocauteia o inimigo. Ronan então toma posse do Império Kree e decide reativar a Inteligência Suprema, mas ela já tinha sido exterminada pela dinastia Fiero. E Ronan acaba se tornando o líder do seu povo agora. Enquanto isso, Nova
Phila e Peter Quill, mesmo debilitados com as derrotas, decidem usar suas últimas forças para atacar e partem ao encontro do Aniquilador, mas ao chegar, encontram Galactus recém-solto. O Devorador de Mundos, cheio de ódio, restaura o Surfista Prateado e o envia para o ataque contra o maior número de inimigos da Onda de Aniquilação. E com seu extremo poder, praticamente todo o exército insectoide é destruído. Ronan usa os Kree para revidar também em suas terras, o que deixa a Onda totalmente debilitada. A nave principal foi destruída e Nova fica frente a frente com o Aniquilador agora. Os dois entram num combate intenso e Phyla-Vell parte para ajudar no momento em que o Aniquilador está superando o Nova e imediatamente ela toca os braceletes quânticos que o vilão tinha roubado do Quasar. Assim, quando os braceletes sentem a energia boa de Phyla, eles se soltam dos braços do Aniquilador e partem na direção dela, fazendo assim com que o inimigo perdesse parte do seu poder. E Phyla ganhasse o poder dos braceletes quânticos, sendo escolhida por eles como a nova Quasar. Dessa forma, enquanto ela ataca o Aniquilador, o Nova se recupera. Mas atacar diretamente o vilão não adianta por causa do seu exoesqueleto indestrutível. Então depois que Phyla o deixa fraco, o Nova aproveita para atacar o inimigo de dentro para fora. E já que seu exoesqueleto é indestrutível, ele puxa os órgãos internos do Aniquilador pela boca do inseto, acabando com o vilão de uma vez por todas. Onde a Morte, agora com Thanos a seu lado, observa com um sorriso o fim da aniquilação. Finalmente, graças a Galactus e ao Surfista que atacaram a Onda, e ao Nova que matou o Aniquilador, a guerra termina. O Aniquilador era um tipo de cérebro da colmeia, e sem ele, o resto dos insetos não tem direção e podem agora ser completamente exterminados. Inclusive, o Voraz, que sobreviveu, não tem mais um líder, e com isso, chega a um acordo com o Ronan para que ele fique com um dos planetas do Império Kree em troca da paz e do fim dos conflitos. O Super Skrull e Praxagora sumiram de vista. Serpente da Lua reencontra Phyla-Vell, que ficou com os braceletes quânticos e pensa agora em seguir o nome de Quasar. Drax desapareceu depois de matar Thanos, e agora que a sua missão de vida foi concluída, ninguém sabe o que será dele daqui pra frente. Por isso, Kami, a jovem que queria a aventura na sua vida, foi levada por Gamora para um lugar seguro. Uma jovem que sabe se virar muito bem, mas que fica agora acompanhada de Skreet. Nova e Peter Quill se recuperam depois do conflito final. E enquanto Peter fica com os Kree como conselheiro de batalha, o Nova tem vontade de voltar para a Terra, mas ele também pensa que tem o dever de restaurar a tropa nova. Só que ele acabou de salvar o universo, então decide não pensar nisso por agora. E os ex-arautos de Galactus ficam a salvo agora também. Com o Aniquilador morto, Terrax fica livre mais uma vez. Vemos também que o Espectro não morreu, e o poder cósmico o materializou mais uma vez. O Senhor do Fogo continuou a sua caçada contra os Centuriões. E o Surfista Prateado é enviado por Galactus para realizar a sua vingança, indo atrás de Égide e Tenebros. O Surfista os encontra na fornalha buscando por sobreviventes, e ali, mesmo com o poder aumentado que ganhou do Devorador de Mundos, ele não é páreo para derrotar os deuses primordiais em combate. Mas literalmente surfando na cascata energética, o Arauto manipula aquela energia que suga os dois seres. E aquela energia que os criou um dia, agora os destrói, e assim Galactus foi vingado. Mas vemos também que Voraz ficou com a terceira rainha do Aniquilador, uma rainha que estava grávida, e assim que ela dá à luz a seu bebê, ela morre. Um bebê que poderia restaurar a colmeia, que poderia continuar a aniquilação, porque naquele momento nasceu um novo Aniquilador. E é desse jeito que termina a história.
Aniquilação foi uma grande saga cósmica do universo da Marvel e que na época não contou com nenhum dos personagens mais famosos da editora, e talvez isso seja o seu grande mérito. É uma trama de guerra, uma história de batalhas e de devastação universal com um grupo que se une independente de seus próprios conflitos para salvar a vida como um todo. Mesmo tendo personagens sim conhecidos como o Nova, nenhum é de fato extremamente famoso. Ainda mais nessa época onde nem existia a equipe dos Guardiões da Galáxia atual. Thanos, Galactus e Surfista Prateado eram conhecidos pelos leitores, mas não pelo grande público. E isso deixou a trama mais urgente, com um sentimento de Star Wars ou de filme de guerra, e menos com sentimento de herói contra vilão. Só que talvez seja por isso que a saga não é tão conhecida hoje em dia. Talvez pelo fato de não ter os queridos do público. A qualidade dessa HQ é muito alta. E além disso, alterou completamente o status universal de toda a Marvel a partir daqui. O roteiro é ótimo, mas você precisa conhecer todo o prelúdio para entender a saga principal. A narrativa é muito boa, e mesmo esse prelúdio passando por dias distintos não atrapalha em nada, já que são frentes de combate e personagens diferentes. E a arte é boa, nada mirabolante, mas é bem competente, principalmente quando tem vários personagens combatendo juntos numa única cena. O foco no universo cósmico da Marvel é um ponto extremamente positivo para mim, mas um ponto extremamente negativo é o abuso do recurso Deus Ex Machina. As coincidências forçadas de personagens sobrevivendo a coisas que ninguém mais sobreviveu. Ataques que dão certo mesmo quando um exército inteiro falhou antes, e por aí vai. Mas se você relevar esses pontos, Aniquilação é uma ótima saga de batalha, de conflito interestelar, e que te mostra que o universo da Marvel é muito mais do que os principais personagens da editora. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.